ser homens e mulheres para servirem nessa capacidade. Mas essa é a estrutura básica que a gente vê. Ah, e os detalhes estão lá nas aulas que a gente que estão na internet, que estão disponíveis. Se você não assistiu ainda, se já faz tempo que você assistiu, eu quero encorajar você a assistir de novo, a tirar dúvidas, a anotar suas dúvidas e trazer para cá. Porque lá a gente lê as escrituras, a gente explica toda a base do que eu estou falando aqui. Quem são os presbíteros? Primeiramente, são homens. Então a gente não vê sendo aberta a possibilidade de existirem presbíteros mulheres. São homens e são pessoas servas. Ao meu ver, são as duas coisas que definem quem são essas pessoas. A ideia de presbítero, essa função tem 3 sinônimos no Novo Testamento. Presbíteros, que vem do hebraico, que é uma pessoa mais madura, mais sábia. Então traz a ideia de alguém que tem mais vivência, que tem mais experiência. Ela tem um caráter provado. Ela não é uma pessoa, um aventureiro, ou um cristão novo, que a gente não conhece. Pode até ser uma ótima pessoa, mas a gente não conhece ainda. Não teve a oportunidade de se provar na comunidade. Também a gente vê um outro sinônimo usado para descrever essa mesma função, que é bispo. Eu sei que quando a gente fala de bispo, parece, né, aquele chapeuzinho, a igreja católica e tudo mais, mas não é isso que significa bispo no Novo Testamento. Bispo é usado como um sinônimo de presbítero. O termo é episcopo, na verdade. E esse termo significava, no grego, um chefe. Era uma pessoa que supervisionava. Então, a menção no grego, fora da Bíblia, de prefeitos de cidade, ou chefes de casa civil, digamos, que eram os episcopos da cidade. Ou seja, era uma pessoa que supervisionava, que liderava, que chefiava outras pessoas. E esse termo é usado no Novo Testamento para descrever essas pessoas. Ou seja, um presbítero não é só... Ou a ideia que a gente deveria ter de presbítero não é de um vovozinho. Eu sei que vários de nós, especialmente se a gente é mais antigo, a gente tem mais ou menos essa ideia de um presbítero. É um vovozinho. É alguém com um sorriso no rosto, que dá vontade de chegar perto dessa pessoa, porque você vai ser abraçado por ela, você vai ser encorajado, você vai ser alimentado, você pode ter pisado na bola, mas essa pessoa vai... E olha, nós precisamos dessas pessoas. Eu não estou tirando sarro dessas pessoas, não. Mas essa não é a ideia correta que a gente deveria associar à função de um presbítero. Um presbítero, ele não é exatamente isso. Essas pessoas que eu acabei de descrever, elas têm uma função importantíssima na igreja. Elas têm um dom pastoral. E nós precisamos... Quem não quer alguém assim, quando você está mal, que você tem segurança de chegar perto? Essas pessoas têm o dom pastoral. Mas não é necessariamente o que presbítero significa. Um presbítero é um líder. Essa é a imagem que a gente deveria associar a um presbítero. É um líder que precisa defender a igreja. Ou seja, ele precisa ter dente. Paulo não fala isso lá em Atos 20? Que o presbítero precisa defender as ovelhas dos lobos? Como que você vai defender as ovelhas dos lobos se você não tiver dente? Se você não souber fazer uma cara feia? Se você não tiver convicção para peitar doutrina falsa, para encarar as pessoas que tentam destruir a igreja, sejam de fora ou sejam de dentro. Entende? Agora, tudo isso precisa ser feito de uma maneira espiritual. Não é qualquer líder que serve para ser um presbítero. Não é qualquer tipo de força, não é uma força humana isso de que a gente está falando. É uma força espiritual. Ou seja, o presbítero é um chefe, é um líder, mas é um líder espiritual. Ele precisa seguir o exemplo de Jesus, à medida em que ele lidera o povo. Bem, o que um presbítero faz? Um presbítero pastoreia. O que isso significa, pastorear? Significa cuidar, significa se envolver, significa conhecer, ter envolvimento emocional com as pessoas, conhecer como as pessoas funcionam. É difícil você liderar pessoas ou pastorear pessoas
à distância. Você precisa ir na casa delas, comer o quilo de sal, chorar, se alegrar, ir no enterro. Mas de forma alguma isso é a totalidade do que um líder faz. Numa igreja como a nossa, se um presbítero... Eu já falei com alguns irmãos que têm medo de Tiago 5, porque falam assim, eu não quero ser presbítero, porque Tiago 5 fala lá, se algum de vocês está doente, chame os presbíteros para que ele unjam óleo sobre vocês. Eu falei, eu não quero ser presbítero, porque aí as pessoas vão ter a expectativa de que eu vou na casa de todo mundo que estiver doente fazer uma oração, porque a minha oração vai ter mais poder do que a dos outros. E eu entendo esse receio. E por isso é tão importante a gente mudar nosso entendimento do que é um presbítero. Porque imagina se mesmo esse grupo que está aqui, quantos nós somos aqui? 100? 150? Imagina se uma pessoa, duas ou três, a gente tiver a expectativa de que todo mundo doente vai visitar, de que esses homens vão visitar todo mundo doente, vai resolver... Acabou, eu não quero ser presbítero, nem consigo. Às vezes eu não consigo visitar nem meu filho que está doente. Não, exagero, mas vocês entendem o ponto. Então não é essa a visão que a gente deveria ter de um presbítero. Ele tem que se envolver, sim, mas há limites sobre o que uma pessoa consegue fazer com seu tempo. Mesmo uma pessoa que trabalha tempo integral para a igreja. E ainda mais considerando que há outras funções que um presbítero precisa exercer. Bem, um presbítero precisa liderar. O que é liderar? Ele precisa gerenciar. Quanto mais pessoas, mais existe o trabalho de gerenciar. Ele precisa ver o todo. Ele precisa suprir necessidades. Ele precisa levantar novos líderes. Ele tem que andar, ele tem que escolher certos homens, certas mulheres, e andar mais com esses homens e com essas mulheres, para conseguir levantá-los, para que eles sejam enviados para suprir necessidades de outras pessoas. Ou seja, o modelo que a gente tem, às vezes, na cabeça de um presbítero, imita muito o modelo católico e evangélico do que significa ser um líder. Um pastor vai ter o rebanho. O pastor prega para todo mundo, e é como se a palavra do pastor fosse, de certa forma, mágica. Ele vai alcançar o coração de todo mundo, ele tem mais poder do que se o irmão aqui viesse e pregasse. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O ministério de Jesus não foi assim. Jesus supriu necessidades de pessoas, de muitas pessoas. Ele andou com muita gente, mas ele andou mais com alguns poucos homens. O que está acontecendo aqui? É o Espírito agindo, né? Eu estou com medo de estar vendo assombração. Então Jesus andou com homens, e um presbítero precisa andar com homens e mulheres para treiná-los. E se eu vou treinar 1, 2, 3 homens, eu vou precisar andar muito com esses 1, 2, 3 homens. Você não treina e nem levanta alguém passando 1 a 2 horas por semana com essa pessoa. Então, Jesus fez isso. Um presbítero deve imitar o modelo de Jesus, não o modelo evangélico que a gente vê por aí. E se um presbítero vai passar mais tempo levantando alguns líderes, então ele vai passar menos tempo com o resto do povo. Isso é natural. E essas pessoas levantadas vão então servir a igreja, vão suprir a igreja. O presbítero precisa pensar em modelos, precisa pensar em aulas, precisa pensar em direção. Qual vai ser a direção para a igreja de São Paulo em 2019? Isso, sim. Não necessariamente. A pergunta foi, então um presbítero trabalharia em tempo integral para a igreja? Não necessariamente. Na verdade, ao longo dos séculos, a maioria dos presbíteros na história das igrejas cristãs não tem trabalhado integralmente para a igreja. E sendo honestos, irmãos, esse modelo de ter pessoas trabalhando em tempo integral para a igreja é bíblico. Então nós queremos sempre ter pessoas trabalhando em tempo integral para a igreja, especialmente porque certas tarefas são difíceis de serem realizadas se alguém não tem o tempo para realizá-las. Mas não é bíblica a expectativa de que uma pessoa só vai ter influência na igreja toda se ela trabalhar para a igreja. Se a gente for seguir esse modelo, como a gente talvez já tenha tentado segui-lo, a gente não vai evangelizar nosso mundo. A gente não vai evangelizar nosso país, nosso estado, nem nossa cidade, que é muita gente. E não tem dinheiro suficiente para isso.
Custa muito caro sustentar uma família, certo? A gente tem algumas pessoas e a gente tem que cuidar dessas pessoas. Se você vai ter alguém trabalhando para a igreja, então é responsabilidade da igreja cuidar dessas pessoas, certo? Então, se a igreja vai fazer isso, não vai ser qualquer salário que vai sustentar uma família. Então, segue-se que não dá para seguir esse modelo e depender só de pessoas que trabalham para a igreja para a gente. Há pessoas, sim, muitos de nós, que podemos exercer esse modelo, já temos exercido e vamos continuar exercendo sem trabalhar para a igreja. Isso. Perfeito. A pergunta foi, então a gente vai ter presbíteros e diáconos na nossa igreja? Porque a gente vai precisar de diversos tipos de liderança diferente. Bem, vamos voltar um pouquinho para a história para a gente entender. Em 2014, quando a gente deu essas aulas sobre o que um presbítero faz. Estão lembrados? É o que está lá no site. Eu não lembro de mencionar diáconos em quase momento algum, a não ser nessa introdução. A gente estava falando sobre a função de um presbítero, as características de um presbítero. E a gente estava orando e pensando, o que a gente faz depois disso? Na minha cabeça, eu estava bem disposto a fazer, a gente vai nominar aqui os futuros presbíteros da Igreja de São Paulo. Eu achava que em 2014, 2015, a gente não tinha tido ensino suficiente e também a gente não tinha tido uma experimentação suficiente para nomear presbíteros naquele momento. Não porque eu achasse que a gente não tinha os presbíteros. Eu achava em 2014 que a gente já tinha os presbíteros. Mas eu achava, e continuo achando, que seria meio chocante para a igreja a gente ter nomeado presbíteros há 4 anos. Então, na minha cabeça, o que eu entendia? A gente vai designar as pessoas certas para essa função. Elas vão funcionar como presbíteros, mas a gente não vai dar o nome de presbíteros para não chocar a igreja. E quando eu falo chocar, para não chocar desnecessariamente, porque chocar desnecessariamente não tem nada de sabedoria nisso. Então, a gente procurou na Bíblia qual é um termo bíblico que a gente não tem usado no nosso convívio e que serve para designar qualquer pessoa que esteja liderando, na verdade. Na verdade, um outro irmão deu essa sugestão. Por que você não chama esses irmãos de diáconos? Eu falei, bem, diácono, o que significa diácono no grego? Servo. Então, ótimo, vamos chamar esses irmãos de servos. E é bom que eles sejam mesmo, porque é uma das coisas mais importantes que tem a respeito deles. Então, chamamos os irmãos de diáconos. E, nos últimos 4 anos, nós temos experimentado a liderança de diáconos. A liderança de pessoas se envolvendo com suas fraquezas, seus pecados, mas entrando, crescendo, se envolvendo. Na minha visão, o que essas pessoas estão fazendo é o trabalho de um presbítero. Então agora, nós vamos tirar as últimas dúvidas que nós temos a respeito desse assunto, e o plano é nomear os primeiros presbíteros da Igreja de São Paulo, que na verdade é a função que esses irmãos já vêm exercendo há 4 anos. Aí os diáconos. Diáconos no sentido mais bíblico, esses irmãos que servem em outras funções que não são as funções principais de liderança. Quem são esses irmãos hoje? O Zé Antônio, quando está lá servindo na nova geração, é um diácono. A Magali, quando está servindo a igreja na administração da igreja, é uma diaconisa. Os irmãos que cuidam e servem na supervisão da segurança da igreja, da recepção, são diáconos. Os irmãos que cuidam da limpeza dos banheiros são diáconos. E há outros. A gente poderia chamar esses irmãos. Qual é o título que eles recebem hoje? É o líder da nova geração. É o líder da limpeza dos banheiros. É o líder da segurança. A gente poderia chamar eles de diáconos? Poderia. Embora, nesse momento, eu acho que isso ficaria um pouco confuso. Por quê?
Porque hoje os diáconos que a gente tem na igreja são os irmãos que estão funcionando como presbíteros. Aí a gente já vai mudar isso. Já vai custar um entendimento. Aí a gente muda ao mesmo tempo diáconos para designar os outros irmãos. Aí eu acho que, assim, vamos esperar um pouco, vamos nomear os presbíteros no ano que vem. Vamos esperar e quem sabe no futuro a gente passe a chamar então esses outros irmãos de diáconos. Certo? Posso continuar? Então, tá bom. Então, presbíteros lideram. Presbíteros, eles devem também poder ensinar. Embora nem todos vão fazer isso da mesma forma. Por exemplo, eu estou ensinando aqui, certo? Nem todos os presbíteros precisam ter o dom de subir num púlpito e ensinar 200 pessoas. Mas todo presbítero deve ser capaz de ensinar. Ué, se não vai ensinar daqui, ensina de onde? Quando eu sento com um amigo meu e ensino a Bíblia para ele se tornar um cristão, isso é ensino? Isso é ensino. Se eu estou liderando uma igreja em casa, uma discussão com 10, 15 pessoas, isso é ensino? Claro que é ensino. Nem todo mundo consegue fazer isso. Um presbítero precisa ser capaz de fazer isso. Mas isso não é um alvo para todo cristão? Em um sentido, seria um bom alvo para todo cristão, embora a Bíblia nunca fale que todo mundo deve ser capaz de ensinar. Talvez, até no evangelismo, você vê que algumas pessoas são ótimas em trazer seus amigos, né? E alguns de nós somos melhores do que outros. E tudo bem, certo? Porque a gente é diferente. Todo mundo precisa chamar. Mas alguns têm mais sucesso em trazer do que outros. Mas aí vem na hora de estudar a Bíblia, talvez isso não seja assim. Aí você chama o outro irmão, que luta lá para trazer os amigos dele, mas ele não tem tanto sucesso assim. Mas na hora de estudar a Bíblia com o amigo, ele é ótimo. Aí ele consegue ajudar o amigo a progredir nos estudos mais facilmente. Então, a gente precisa uns dos outros para viver como igreja. Embora todo mundo seja chamado a fazer certas coisas em comum, nem todo mundo é tão bom em fazer as mesmas coisas como o outro. E a gente precisa um do outro. Então, um presbítero, ele precisa ser capaz de ensinar. Todo cristão precisa? Sim. E, em um sentido, um presbítero nada mais é do que um bom cristão, um bom discípulo. Quando eu era cristão mais novo, eu era bem mais ansioso do que eu ainda sou. E um discipulador que eu tive, que me marcou muito, ele falava para mim: Bita, você só precisa ser um bom discípulo. E eu não entendia isso. Eu achava que eu precisava ser muito mais do que um bom discípulo. Acho que eu já compartilhei isso com vocês, né? Mas essa frase, acho que de poucas frases, é uma das que mais martelam na minha cabeça. Eu só preciso ser um bom discípulo. Porque, na verdade, depois de quase 20 anos na caminhada, o que eu vejo é que ser um bom discípulo é difícil pra caramba. Fazer as coisas básicas do cristianismo é muito difícil ao longo do tempo. Ter meus tempos com Deus todo dia. Estar envolvido na missão. Chamar as pessoas. Estar em um estudo sempre com as pessoas. Se a gente fizer isso, vai ser extraordinário. Se a gente manter essa fidelidade até o fim de nossas vidas. Então, um presbítero é um bom discípulo. É alguém que ao longo dos anos tem se mostrado fiel em seguir o básico da vida cristã. Bem, alguma dúvida sobre isso? A gente vai entrar aqui agora nas qualidades dos presbíteros. Vocês têm dúvidas sobre o que um presbítero faz, não faz? Ou qualquer outra coisa? Sobre as aulas, até aqui? Sim. Tá bom. Vamos abrir aí em Efésios 4. Vamos ler uma escritura. Eu vou ler na NVI, porque aqui a NTLH, ela perde um pouco da precisão que a gente... Tá. Ou então eu posso repetir, né? A pergunta foi sobre Efésios 4:15. Efésios 4, vamos abrir aqui, que aí a gente lê juntos. O que é essa escritura? São diferentes tipos de presbítero. Efésios 4:11. Isso daqui está lá, de certa forma, nas aulas também da internet, mas eu acho que vale a pena a gente falar
porque pode esclarecer bastante a diferença do que a gente talvez acreditasse ser um presbítero no passado e dessa visão que a gente está tentando estabelecer agora sobre o que seria um presbítero. Então, o que diz em Efésios 4:11? Ele, isso significa Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos ficar só aqui. Então, a ideia aqui é que Cristo ascendeu, e quando ele ascendeu, depois da ressurreição, ele deu dons às pessoas. Esses dons são esses dons de liderança. Ou seja, quando Deus deu dom de liderança para a Bárbara, e a Bárbara faz parte da igreja, é como se Deus tivesse embrulhado a Bárbara e dado de presente para a igreja. Então, quando a gente tem dons, isso são presentes de Deus para a igreja. Olha que interessante, é lindo isso. Acho emocionante. Que o dom que nós recebemos são presentes embrulhados por Deus para servir aos outros. Não é legal? E a gente deveria pensar um no outro dessa forma. Eu sei que nem todo mundo é bonitinho e tão elegante assim, mas a gente deveria ver algo lindo quando a gente olha um para o outro. Mesmo com nossos pecados, nossas fraquezas, a gente é esse presente que Deus deu para a comunidade. E quais são esses presentes? São apóstolos, são profetas. Nós não acreditamos que existam ainda apóstolos e profetas, certo? Acreditamos que esses irmãos tiveram um papel extraordinariamente importante no início da igreja, mas que não são dons que tinham a função de perdurar ao longo de toda a existência da igreja. Quais são os outros dons? Evangelistas, pastores e mestres. Alguns acreditam que pastores e mestres é uma coisa só, outros acreditam que são diferentes. Isso não faz diferença para o que a gente está colocando diante da igreja aqui. A ideia é o seguinte: evangelistas, pastores e mestres são dons que a igreja, que Deus dá às pessoas. Ou você tem o dom, ou você não tem o dom. Ou então você tem o dom e você precisa desenvolver o dom, mas dom é algo que Deus dá. E Deus quem escolhe o que Ele dá para as pessoas. Ele pode dar dons às pessoas que não existem, que não tenham ainda. 1 Coríntios 14 deixa claro que, olha, peça a Deus os dons que sejam melhores para edificar a igreja. Ou seja, Deus pode dar um dom novo para alguém. Não é que ou deu ou nunca mais vai dar. Mas é Deus quem decide dar em algum momento, certo? Se você tem o dom, alguém pode tirar o seu dom se Deus deu para você? Não. Então, se você é um evangelista, então você é um evangelista. Isso depende da igreja reconhecer você como um evangelista? Não. Você simplesmente recebeu isso de Deus. É bom que você cresça nesse dom, que você desenvolva esse dom, que você use esse dom para servir a igreja. Mas você não precisa ser reconhecido como evangelista pela igreja para você usar o dom de evangelista. Pastor, a mesma coisa. Mestre, a mesma coisa. O que nós estamos dizendo é que um presbítero não é esse pastor necessariamente de Efésios 4:11. A gente quase sempre acreditou que sim, que um evangelista seria o evangelista que a gente tinha e que o pastor seria o presbítero. Mas, na verdade, se a gente for pensar em termos de dons, você pode pensar da seguinte forma: um presbítero ou um grupo de presbíteros vai liderar a igreja e é bom que esse grupo de presbíteros tenha diversos dons para que juntos eles funcionem mais parecido com Jesus do que qualquer um funcionaria se estivesse sozinho. Então pensar, por exemplo, no grupo do Oeste. É um grupo de eu, Sérgio, Marcelo, José Antônio, Jurandir, Alexandre, Bruno. Faltou alguém? Somos nós, né? A gente é bem diferente uns dos outros. Tem alguns lá mais extrovertidos, outros mais introvertidos, alguns ensinam melhor do que outros, outros pensam mais em evangelizar e são bons em chamar seus amigos do que outros. A gente precisa de todo mundo, porque a gente vai liderar a igreja, e a igreja precisa de evangelismo, de pastoreio, de ensino, de todas as coisas, de organização, de administração. Não é só de pastoreio, não é só de evangelismo, não é só de administração, de tudo. Então, um grupo de irmãos que trabalham em união, juntos, tem a chance de oferecer isso para a igreja muito mais do que se uma pessoa só oferecesse isso para a igreja. Mas
Não necessariamente um presbítero precisa ser um pastor, no sentido do dom do pastoreio. A gente precisa de presbíteros que têm o dom de evangelista também. Ou seja, a gente precisa de presbíteros, pessoas que estão liderando a igreja, que estão pensando como eu vou ajudar, como eu vou preparar, que aulas que eu vou dar, que pessoas que eu vou treinar para irem e serem bons pescadores de homens. Se a gente não tiver pessoas pensando nisso, vai ser difícil a igreja ser saudável. E a gente precisa de pessoas assim pensando no ensino, pensando no pastoreio e assim vai. Então, o que a gente está dizendo? Presbítero é uma questão de função. Qual é a função de um presbítero? É a função de liderar a igreja. É isso. Qual é o dom que um presbítero precisa ter? Qualquer dom de liderança. Tem algum dom mais especial? Não, todos são necessários. O que é o pastor aqui de Efésios 4:11? É um dos dons de liderança que Deus deu à igreja. É o presbítero? Não necessariamente. É um dos dons que um presbítero precisa ter, que o grupo de presbíteros precisa ter. Faz sentido? Então, o presbítero precisa ser nomeado. Ah, por quê? Porque presbitério não é dom. Ser presbítero não tem a ver com dom. Você é escolhido pela igreja, junto com os líderes atuais, para exercer uma função. E a igreja precisa saber quem são essas pessoas para que exista uma relação saudável entre essas duas pessoas. Então, o presbítero precisa ser designado na frente da igreja. Olha, aqui estão nossos presbíteros, nossos líderes. Agora, eu não preciso designar, e esse presbítero tem um dom de pastor. Estamos designando que você tem um dom de pastor. Isso não faz sentido, segundo essa maneira de pensar. Certo? Certo, doutor? Pensa sobre isso. E nos próximos domingos, se você tiver dúvidas sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Porque eu queria realmente que a gente não só entendesse a mudança que aconteceu do passado, mas que a gente tivesse um respeito enorme por tudo que foi feito no passado. Eu não acho que a gente, nessa questão, pisou na bola. Nem diria que a gente errou. Foi uma maneira de fazer as coisas. Lembra que no começo eu falei que a Bíblia não está dando direções exatas para a gente seguir? Ou seja, se não está dando direções exatas, existe um traquejo ali que é possível. Você pode fazer as coisas mais assim ou mais assado. Eu acho que nós fizemos as coisas de determinada maneira. De forma alguma eu acho que essas coisas estavam erradas. Até porque várias das nossas igrejas ao redor do mundo continuam fazendo dessa forma que a gente fazia no passado. Mas eu acredito que existe uma maneira mais próxima do que eu vejo sendo modelado na Bíblia, que é essa maneira que nós estamos expondo aqui. E esse é o desejo da liderança de São Paulo, que a gente vai fazer essa mudança para seguir nessa outra linha que a gente está expondo aqui. É errada? É certa? Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de, usando a sabedoria que nós temos hoje, qual é a melhor maneira que nós enxergamos para a igreja hoje. Não é para comparar isso com o que foi feito no passado e achar os vilões ou achar os culpados de nada. Certo? Tá bom. Se a gente for adiante para pensar quais são as características desses líderes. Abre aí suas Bíblias em 1 Timóteo 3, do 1 até o 7. E aqui a gente vai passar uma por uma. Vamos lá. Esta afirma, 1 Timóteo 3, 1 a 7, é uma das passagens principais que falam sobre as características dessas pessoas. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo. Então, bispo, de novo, é um sinônimo para presbítero. Bispo, episcopo, presbítero se referem à mesma função na igreja. A primeira característica é essa, se alguém deseja ser bispo.
só deveria ser bispo quem deseja sê-lo. Ou seja, deve existir uma vontade no coração de homens de exercer essa função. E deve existir uma vontade forte. Quando eu falo vontade, tem algumas pessoas que gostam mesmo de liderar. Elas se empolgam sobre isso. E ótimo, a gente precisa dessas pessoas. Há outras pessoas que não são assim, mas elas se sentem chamadas por Deus para liderar. A maioria dos líderes são desse segundo tipo. Se a gente dependesse só do primeiro tipo, a gente quase não ia achar líderes, nem na igreja, nem em qualquer outro lugar. Então, quando eu falo deseja, não é isso que você está, ai meu Deus, por favor, me chama para liderar. Não é isso. É que você entende que Deus está te chamando e você está se submetendo a esse chamado de Deus. Certo? Faz sentido? Então tá bom. Então ele deseja uma nobre função. De novo, essa é uma função nobre. E nós na igreja não queremos voltar àquela... O que às vezes acabava sendo um certo tipo de idolatria com nossos líderes. Isso não está certo. Mas nós na igreja, se vamos ser uma igreja saudável, precisamos ter um alto apreço pelos nossos líderes, pelos nossos presbíteros. Alto. Não é baixo, nem é mediano. Nós precisamos honrar os nossos líderes. Se você acha que isso é uma violação do terceiro mandamento, vá para a sua Bíblia e procure honrar, honrem. E você vai ver mandamentos nos chamando a honrar os nossos líderes. O que é honrar nossos líderes sem idolatrá-los? É um exercício de vida para a gente aprender, mas a gente precisa honrar e entender que é uma nobre função. E foi Deus que designou isso dessa forma. Ou seja, quando nossos filhos estiverem crescendo, eles deveriam ver essa função como algo nobre que eles poderiam percorrer na vida. Pessoal, vai ser incrível se eu me tornar um líder nessa igreja. Vai ser incrível se eu liderar uma igreja em casa. Se eu liderar um grupo de 20 pessoas, de 30 pessoas, de 100 pessoas, de 200 pessoas. Uau! Isso deveria fazer nossos olhos brilharem. Eu sei que alguns de nós já lideramos, muitos de nós lideramos no passado, nos sentimos meio queimados, ou então fomos machucados por outros líderes. E no nosso coração a gente perdeu um pouco do apreço pela liderança espiritual. Se esse é o seu caso, há algo que está doentinho lá no coração. Eu não quero fazer sarro disso, mas é um alerta para que a gente cure isso. A gente precisa curar. Se você se sente machucado, ou um certo tremelique com relação à liderança, tem algo que está doente lá dentro. Tem que ser curado. Tem como ser curado. É o tempo, mas é o tempo você pedindo ajuda, você orando, você buscando espiritualmente a Deus e aos irmãos para que isso seja curado. Porque senão você não vai ser uma pessoa saudável. Você jamais vai ser saudável se você tem problemas com liderança espiritual. Se você recebeu dons espirituais e você não quer usar porque você já se sentiu usado no passado, você está doente. Uma parte de você está doente. E precisa ser curada. Precisa ser tratada. Para que você use o que Deus te deu. Para que você se aproxime de pessoas que estão liderando. Para que você possa funcionar bem com essas pessoas. Então isso é uma nobre função. É necessário, no entanto, que o bispo seja irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Literalmente, é alguém que não tem nada por pôr sobre sua cabeça. É o significado da palavra. Mas o que significa na prática? É alguém que não é dado a trapaças, a manipulações, a favoritismo, a chantagem, a qualquer coisa na sua vida que alguém poderia dizer, essa pessoa nunca deveria estar liderando aqui nessa igreja. Olha essa área da vida dela. Claramente está fora de sintonia com os princípios espirituais. Isso é uma pessoa irrepreensível. A gente deve levar isso... Vocês acham que a gente deve levar esse termo literalmente? Sim? Alguém acha que sim? Literalmente? Há algum de nós que seja irrepreensível?
Quem é a única pessoa que poderia ser presbítero das nossas igrejas, se isso daqui for literal? Jesus. Mas Jesus está no céu, então a gente tem um problema. Então, claramente, quando o Espírito, lembra, Paulo escreveu isso, mas a autoria disso é do Espírito. Quando Paulo escreveu isso, o que ele tinha em mente não eram pessoas sem pecado. Então, se a gente for falar, o Jorge poderia ser presbítero, mas ele é impaciente. O Sérgio poderia ser presbítero, mas ele tem cabelo branco. E a gente vai achar um mais de todos os seres humanos. Você concorda? Todo mundo tem alguma fraqueza, e não são fraquezas, não são fraquezinhas, certo? Todo ser humano tem alguma fraqueza bem negra, para não dizer outra coisa. Então, todo presbítero tem fraquezas mortais na sua alma. Mas a espiritualidade desses homens é maior do que a média. E leva esses homens a lutar contra essas fraquezas, a encarar essas fraquezas, a não desistir de vencer o pecado que os tenta. E eles estão na guerra, na boa batalha para vencer essas fraquezas. Eles não estão sendo dominados por alguma coisa que os desqualifique, que os desabone. Então é isso que a gente deve pensar em termos de repreensibilidade. Alguém que a gente fala, uau, é alguém digno, que poderia estar liderando outras pessoas. Alguma dúvida sobre isso? Inclusive, é um ótimo estudo que você pode fazer, indo para os Salmos, e você vendo Davi falando, Deus me julga de acordo com minha própria justiça. Tive bons debates esses últimos meses com irmãos, porque eu sou da opinião que nós deveríamos ser capazes de orar o que Davi orou. Todos nós deveríamos olhar para Deus e falar, Deus me julga de acordo com minha justiça. Não me julga, Deus, de acordo com minha justiça. Não, aí vai vir um raio na nossa cabeça, né? Mas a gente deveria ter o entendimento de que nós que somos discípulos, que tomamos a decisão de nos arrepender, que estamos na batalha, que estamos confessando nossos pecados, que não estamos desistindo, apesar das muitas fraquezas, percalços, lutas, nós somos e temos uma justiça diferente do mundo. Nós somos farinha do mesmo saco, é verdade. A gente não é melhor em termos de constituição espiritual, mas as decisões que a gente tem tomado na vida, de ficar perto de Deus, sim, nos tornam diferentes. E a gente pode sim ser julgado de acordo com nossa justiça. Isso é uma convicção que a gente deveria ter de que Deus, eu estou dando tudo o que eu tenho. Venha ao meu resgate, me ajuda. Agora eu preciso de você para vir aqui e fazer algo por mim. Porque eu já estou fazendo tudo que eu posso. Eu estou sendo já um bom discípulo. E ser um bom discípulo não significa que você não erre, que você não peca, que você não fraqueja, que você não se omite. Mas significa que você dá o passo, você não fica parado, você se levanta e continua indo. E todos os que continuam correndo a corrida e chegarem até o fim vão ser salvos. Com fraqueza, com pecados e com todo o resto do balaio que a gente leva junto com a gente. Certo? Então isso é ser irrepreensível. É necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. O que é isso? A gente nem pode ser polígamo na sociedade brasileira. Então vamos adiante. Mas tem muito texto sendo falado sobre isso. E lá nas aulas a gente vê várias aplicações. O nosso entendimento aqui em São Paulo é de que são pessoas que têm uma ética sexual aceitável diante de Deus. Se essa pessoa é casada, está claro que ela é fiel à sua esposa. Ela é fiel não só em não adulterar, mas ela é fiel em seus pensamentos, em seu foco, em seu coração. Pode ser uma pessoa que já foi casada? Sim, nós cremos que sim. Se Deus dá a chance a uma pessoa de casar novamente, sob certas circunstâncias, então nós vamos aceitar essas pessoas como líderes da igreja, contanto que elas tenham uma conduta sexual digna do que as escrituras ensinam.
Um presbítero precisa ser casado? Não necessariamente, embora muitos discordem, mas a gente nem vai avançar nesse ponto daqui. Mas como que um homem solteiro poderia ter uma conduta sexual digna? Tendo, se ele conduzir sua vida de forma pura, com respeito às mulheres, honrando sua sexualidade. Como que você honra a sua sexualidade se você não pode ter sexo? De muitas maneiras. Mas isso fica para um outro momento. Mas você é homem ou você é mulher? E a gente precisa de homens e a gente precisa de mulheres. Então, se você é homem, tem muitas maneiras por meio das quais você pode expressar sua sexualidade. Você pode servir, você pode usar sua força física, você pode usar seu tom de voz, você pode usar a sua iniciativa, sua capacidade de liderar, de muitas outras formas, ser um homem incrível para a igreja, usando dos dons, das características que Deus te deu. É um homem moderado. O que significa moderação? É um homem sóbrio. Ou seja, é um homem que, no mínimo, controla a bebida. Ele pode beber, não tem nenhuma proibição no Novo Testamento sobre bebida. Mas se essa pessoa bebe, a bebida deve servi-la e não ele ser dominado pela bebida. Ou seja, jamais é alguém que fica bêbado, ou que gosta tanto de álcool que não sabe não beber se ele está perto de pessoas que não deveriam ver alguém bebendo. Eu acredito que a gente deveria ser sério sobre essas questões de ética e de exemplo. Se eu estou num encontro com vários cristãos, com quem eu não tenho tanta intimidade assim, eu deveria me abster de beber. É um direito meu beber? Eu posso beber uma, duas. Vinho, se eu beber uma taça, acho que eu já fico um pouquinho... Mas outros de vocês não, se beber uma, duas taças, ficam bem. Tem o direito de beber? Tem. Mas, se eu vou estar perto de outros cristãos com quem eu não tenho tanta intimidade, eu me abstenho. Porque e se fizer mal para o irmão? É melhor não beber. Um presbítero precisa ser capaz de tomar uma decisão como essa. E não, eu gosto tanto de vinho que jamais posso comer uma carne sem tomar um vinho aqui. Não é uma pessoa moderada. Mas descreve também alguém calmo, alguém acessível. Não é alguém que vive variando de humores e de... Ou seja, a gente está falando sobre uma pessoa que busca o equilíbrio, que tem alcançado um mínimo nível de equilíbrio na vida, em várias áreas. Isso inclui financeiro, alguém dado a dívidas. Não é alguém moderado. Precisa lidar com essa área do caráter. E em várias outras. O presbítero precisa ser sensato. O que é a sensatez? Sensatez é o hábito de pensar. É impressionante como nós, seres humanos, não gostamos de pensar. Já parou para pensar? A gente vai indo. O ser humano vai indo, isso é o normal. A gente vai seguindo, a gente vai... Mas um presbítero precisa gostar de pensar. Ele precisa parar, ele precisa refletir, ele precisa pensar. Ele precisa ser respeitável. Respeitável, bem, é respeitável, né? Você precisa ser digno de ter o respeito dos outros. A igreja precisa respeitar seus líderes, certo? E às vezes nós vamos ter líderes que não são tão dignos de respeito assim. Na verdade, isso nem vale só para os líderes na igreja. Isso vale para os líderes da nação. Eu não sei em quem você votou, mas o nosso novo presidente eleito é digno de respeito. E se você não tiver convicção disso, você está pecando. Então a gente deveria respeitar as pessoas eleitas, os governantes que são colocados por nós. Quanto mais na igreja. Mas, como líderes espirituais, nós devemos lutar para sermos dignos de respeito. Existe uma diferença, né? De eu respeitar você porque eu tenho que te respeitar, porque eu quero agradar a Deus. E eu respeito você porque, uau, sua vida me inspira. Eu quero te imitar. Eu quero ser igual a você. Ele precisa ser hospitaleiro. Hospitaleiro é gostar de estranhos. A palavra é entreter estranhos. Oi?
entendi agora. Eu sou péssimo de entender piada. Tem alguém que abre as portas da casa. É alguém que tem espaço no coração, na vida, na agenda, para receber outras pessoas, para lidar com coisas que não são só seus próprios interesses, mas são os interesses alheios também. Como a gente falou, o presbítero precisa ser apto para ensinar. Ele não deve ser apegado ao vinho. Ele não deve ser violento. O presbítero não deveria ser alguém arrogante. Aí quando você fala disso, arrogância e humildade é uma coisa delicada, né? Porque se você acha que você é humilde, você tem um problema. Então, se você acha que você não é arrogante, você geralmente tem um problema. Porque a arrogância vem de várias formas. Tem aquele abertamente arrogante, melhor dizendo, tem vários tipos de orgulhoso. Tem o arrogante, que eu sei de tudo, eu sou melhor do que você, sai do meu caminho. Tem esse. Mas tem os outros orgulhosos que parece que são as ovelhinhas, mas lá dentro, meu Deus, são um poço de orgulho. Então a gente deveria... Mas se você acha que você é humilde, você tem um problema. Então você tem que enxergar o seu orgulho, para você ter uma chance de ser visto por Deus como humilde. Faz sentido? Então você enxerga seu orgulho, e aí você luta para você ser humilde, e aí quem sabe Deus no final da vida vai olhar para você e falar assim, olha ali uma pessoa humilde, a Frances. Ela enxergava que ela era orgulhosa, e ela lutou pela humildade. Então eu, Deus, declaro a Frances humilde. É um negócio meio paradoxo. Mas a gente não deveria ser... Os presbíteros não podem ser pessoas violentas. Pessoas que não sejam... Imagina se alguém vem expressar uma crítica. E críticas precisam ser expressas. Né? Os líderes não são perfeitos, os presbíteros cometem erros. E às vezes as pessoas... Toda vez que algum erro está sendo cometido, alguém deveria vir falar desse erro, mesmo que seja difícil. Imagina se o presbítero reage, quem é você? Qual é a tendência nossa? Né? A gente fecha a boca, às vezes peca fechando a boca, mas a gente fica com medo. Então não pode ser uma pessoa violenta, precisa ser uma pessoa que ouve. Ou então alguém vem falar, mas isso podia melhorar. Não, mas você já fica defensivo. Você não vê que tudo que já foi feito aqui, você não tem gratidão, você precisa fazer, você precisa se envolver também. Tem hora de falar tudo isso. Tem hora de chamar os outros, a responsabilidade, mas não dessa forma. Não sendo defensivo. Porque o presbítero está em comando, digamos assim. Ou melhor... foi responsabilizado por Deus, por um povo. E ele precisa estar aberto a novas maneiras de ver as coisas, a novas maneiras de fazer as coisas. Ele precisa ser amável. Isso é autoexplicativo. Ele precisa ser pacífico. Ele não pode ser apegado ao dinheiro. Talvez a gente deveria falar mais disso, mas enfim. Ele precisa governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. A gente vai parar aqui, até porque é a última parte da escritura, e domingo que vem a gente vai retomar a partir daqui e pegando a passagem de Tito, que é uma passagem que nos causa mais incertezas. Né? Porque lá em Tito fala que os filhos do presbítero precisam ser crentes. E é isso que a gente vai examinar um pouquinho logo no começo do próximo domingo, tá bom? Mas o princípio aqui, irmãos, é claro, em 1 Timóteo 3. A igreja, qual é a metáfora mais comum para descrever o povo de Deus no Novo Testamento? Qual é a comparação que Deus usa para descrever a igreja? Família. É a mais comum. Nós somos irmãos um do outro. Jesus é nosso irmão, é nosso Senhor, mas Ele é nosso irmão também. Deus é nosso Pai. A gente
foi colocados numa família. Então, se família, a família espiritual, foi a metáfora que o Espírito escolheu para melhor descrever a igreja, os homens que vão conduzir a igreja precisam ser homens, caso as tenham, que são bons em conduzir suas próprias famílias. A família do presbítero seria, digamos, o teste para exemplificar se esse homem tem as características espirituais necessárias para liderar o povo de Deus. Faz sentido? Então, assim, se eu não sei cuidar de uma família, que é minha esposa, mais 1, 2, 3, 4 filhos, dificilmente eu vou saber conduzir a família de Deus. Porque ali na família física nuclear, a gente aprende de muitas formas e a gente põe em prática as características necessárias para ajudar as pessoas espiritualmente. Então, um solteiro ainda poderia ser um presbítero? Sim, porque há outras maneiras de aprender isso, que não numa família nuclear. Um homem sem filhos pode aprender a conduzir bem sua família? Certamente um homem sem filhos pode aprender a conduzir bem sua família, pode conduzir bem sua família. Agora, caso seja casado, caso tenha filhos, então esse homem precisa ter sua família espiritualmente liderada por ele. E aí a gente vai entrar em Tito na semana que vem. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre isso? Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pelas perguntas, pela atenção de cada um. Eu oro que o Senhor ajude esses princípios a gente processar esses princípios, Pai, que a gente volte aqui na semana que vem com dúvidas, se a gente tem dúvida, com nossos pontos de discordância, se a gente não concorda com alguma coisa que está sendo falada aqui, e que a gente possa ter uma ótima discussão, Pai. Eu peço que o Senhor cuide do culto que a gente vai prestar ao Senhor daqui a pouco. Fica com o resto do nosso dia e te oramos gratos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.